Oi, meu nome é Ana Clara, sou ex-aluna do Colégio Pedro II e esse é o 102 por aí. Eu entrei em 2013 por sorteio. Na realidade, eu comecei estudando no de São Cristóvão e depois eu vim para cá. Porque é mais perto da minha casa. Era mais cômodo na época que eu era mais nova. Foi muito boa. Cheia de altos e baixos, como sempre, mas era muito divertido. Eu tinha que a gente continua juntos, um grupo de amigos, e todo o intervalo a gente jogava Uno, e era a coisa mais engraçada do nosso dia, porque ou poderia sair todo mundo se amando, ou poderia sair todo mundo se odiando naquele momento. E a gente começou a inventar regras fora do jogo do Uno, o que era muito mais engraçado. Da rotina do colégio de encontrar os amigos, porque a gente poderia ter se visto no outro dia, mas a gente tinha mil e uma coisas para conversar, ou a gente não conversou no outro dia, ou a gente precisava contar alguma novidade, e também da rotina, que era uma rotina um pouco mais leve do que a da faculdade. A faculdade a gente tem, às vezes, tem 5 provas na mesma semana, tem 300 trabalhos para fazer, e no colégio eu achava isso um pouco mais leve. Eu cheguei até a fazer um cursinho preparatório para ter uma base, mas o do colégio foi muito importante, principalmente para a formação do meu senso crítico. Quando eu cheguei no Enem, por exemplo, quando eu fui fazer a redação, eu fiquei muito feliz porque eu sabia o tema, eu sabia dissertar sobre o tema, porque foi um tema que a gente discutiu muito no colégio durante toda a nossa formação, e também eu tinha muito senso crítico, então eu sabia muito bem, assim, falar sobre as atualidades, pensar sobre as atualidades com uma facilidade muito grande. Aí eu mudei na minha época de vestibular. Eu cheguei no Enem já sabendo, mas até eu chegar falando, não, é isso que eu vou fazer, eu mudei no ano. Eu comecei querendo medicina, depois eu vi que não era para mim, ia ser muito complicado. Eu passei para engenharia química, porque no ensino médio eu vi que eu amava química. Então eu falei, vou para uma área de química, vou para engenharia, vou surfar nessa onda nova que eu descobri. Não, não. Quando a gente fala que a gente vai fazer engenharia química, todo mundo pensa, vai ser que nem o cara do Breaking Bad, vai fazer metanfetamina. Até a gente chegar a fazer metanfetamina, a gente começa a ver muita coisa que a gente não imaginava, principalmente na área de matemática. Você começa a ver a matemática de uma forma muito mais profunda do que você imaginava que veria. E aí, quando eu entrei, eu pensava que era uma coisa, que eu ia arrasar na faculdade, só ia tirar notão. Quando eu entrei, eu falei, tá bom, eu vou ter que caminhar devagarzinho, um passo de cada vez para conseguir chegar onde eu quero. Como é que eu posso descrever? Assim, uma nova vida, e uma vida em que a gente tem que amadurecer muito. Desde que eu comecei a universidade, eu amadureci muito, muito porque eu precisava amadurecer, senão eu não ia conseguir. E assim, a vida de universitária é cansativa, podemos dizer assim. Que é uma coisa muito nova, você entra com o ritmo do colégio e na faculdade é um ritmo muito mais acelerado. Então você fica assim, meu Deus, eu tenho que acordar cedo, eu vou ficar até tarde estudando, você fica cansado, às vezes você parece que se encostar em qualquer lugar você vai dormir, porque o cansaço já está tanto que você já está preocupado. Mas assim, foi uma vida que está me abrindo muitas portas, tanto no meu modo de pensar, como no meu modo de ver a vida, que está me ajudando muito.
Ai, não querendo assustar ninguém, mas eu falo pra minha mãe, às vezes assim, mãe, não quero ser mais adulta. Tá muito... Eu nem sou 100% adulta, porque eu ainda não pago as minhas próprias contas, nem nada, mas faz parte. Mas assim, muito mais responsabilidades eu tive que assumir. Então, sou eu que cuido de coisas assim, assinaturas que eu faço, médicos que eu tenho que ir. E às vezes alguns problemas que antes eu poderia só ligar pra minha mãe e falar, mãe, resolve pra mim, agora sou eu que tenho que resolver. Eu fico assim, mas gente, eu era criança até 5 anos atrás, por que agora? Então, assim, tá sendo novo. De novo, eu amadureci muito por conta dessa vida de adulto, porque realmente a gente necessita amadurecer. E foi assim, ainda tá sendo uma experiência que eu tô pensando, meu Deus, será que eu vou dar conta? Ou será que eu vou parar no meio do caminho? Ai, uma coisa que a engenharia química me trouxe foi que a gente tem muita área de atuação. Então, assim, quando as pessoas me perguntam qual é a sua área de atuação, eu falo, ainda não sei. Talvez ir para a área de petroquímica, que é uma área muito crescente, que, assim, apesar do petróleo, né, ter um prazo de validade, ainda hoje em dia ele está um assunto muito grande. Também a área de investigação, que é a área que eu sou apaixonada, é uma das minhas possibilidades, ou outras coisas que eu me apaixonar no meio do curso, né? Assim, a área da química também é uma área que eu ando me apaixonando muito, porque, poxa, tem muita coisa legal, então eu posso ir para ela também, mas assim, por enquanto eu ainda tô ou para o petróleo ou para investigação. O terceirão, além de ser um momento em que a gente ansia muito, porque a gente fica vendo, né, o pessoal do terceiro ano, de quando eu era do segundo, do primeiro lá, se divertindo, é um ano também de muita ansiedade, o que é muito normal, mais normal do que se imagina. E acho que o recado que eu queria que eu tivesse recebido é: tá tudo bem. Tá tudo bem não passar de primeira, tá tudo bem você desistir no meio do caminho. Nós tem essa cultura, né, de você já com 18, 17 anos ter que decidir o que vai fazer pro resto da vida. Isso assusta. Então tá tudo bem você querer trocar de curso, que foi uma coisa que eu fiz. Tá tudo bem você querer olhar para outros novos horizontes e tá tudo bem você não passar de primeira, o que também é muito comum. Você vai entrar na faculdade e conversar com gente que falou, não, eu tive que fazer o Enem 2, 3 vezes. E para eles isso não é um fracasso, foi um motivo de amadurecimento, um motivo de começar algo novo. Então acho que o recado que eu queria que me dessem é: tá tudo bem. Tá tudo bem você querer fazer outra coisa, tá tudo bem você querer recomeçar, o que é muito importante. Eu tive que recomeçar, respirar, pensar o que eu estava fazendo de errado. Então não se preocupe, o jeito que você está fazendo, que é bom para você, é o jeito certo e que vai te ajudar.